Oiê, peixinhos tão mamadinhos do meu coração. Calor da gota serena. Gente do céu, muito calor. O planeta, ele tá se autorreciclando mesmo, né? Já fez seu cursinho de sobrevivência? Porque o bicho vai pegando, né? Eu vou seguir na vida como se nada tivesse acontecendo. Passei 25 anos no ativismo dizendo que este momento chegaria. Quer dizer que bastava simplesmente que o ser humano tivesse mais consciência ambiental, mudasse sua postura, seu modo de vida, né? Porque soluções tem, sempre teve, mas não é lucrativo. E aí estamos aí, nessa situação. Como foi o final de semana de vocês? O meu foi muito bom. Eu vou responder umas. Tem algumas perguntas, tem alguns comentários. Já vou logo começando. Espero que eu consiga fazer um vídeo mais curto hoje. Então, assim, né? Então, vamos lá. Como você pode ser tão passiva quando alguém te trai? Sendo. Passiva? Será que é essa a palavra correta? Passiva? Nossa, não é questão de ser passiva, é de ser pacífica. Eu sou muito consciente na questão de reagir, sabe? Quando eu desconfiava de traição e eu ia conversar com o outro e tentar saber os motivos, né? Porque eu sempre entendi o óbvio. Se o outro está te traindo é porque já acabou o relacionamento. Então, como iremos levar isso daqui para frente? Cada um segue seu caminho? É simples assim, porque não é só a questão da traição que mexe com a relação. Há outros fatores, outros desgastes. E normalmente, quando é um homem que trai, é muito óbvio para a mulher. Da mesma forma que para um homem é óbvio uma mulher que ele pode levar a sério e aquela que é só para passar tempo, a mulher, quando ela olha para um homem, ela sabe se ele traiu ou não, se ele mente ou não. Cada qual tem a sua capacidade, e isso é desde sempre. A antropologia explica. Então, o problema não é ser traído. É algo difícil de aceitar, mas o problema não é ser traído. Isso porque ninguém está sendo trocado quando acontece uma traição, visto que a pessoa não deixa com quem está, mas está uma pulando cerca. Depois que pula a cerca se alivia, usa alguém, alguém que se deixa usar, volta com a cara mais larga do mundo. Para quem?
né? Por que isso? Aí tem a questão dos direitos iguais, né? Ah, se você pode, eu também não posso, mas por que que eles podem e nós não? Não que todas nós sejamos capazes de fazer isso, né? Normalmente, quando uma mulher trai, é para dar o troco. É para dar o troco. Pode acontecer um ou outro caso que seja exceção, mas é explicável. Mas na maioria dos casos onde uma mulher trai um homem, é para dar o troco. Porque quando ela decide estar com alguém, ela está. Se ela resolver deixar, ela vai deixar. E aí, o cidadão que trai, ele quebra pactos, né, que haviam com aquela pessoa com quem ele convivia, ou convive, e a traída é que tem que ir fazer o erro. Homem é que faz muito isso, né? Quando ele descobre que foi traído, e o motivo pelo qual foi traído, quando ele é trocado por outro, a mulher deixa ele por outro relacionamento, que esta é a postura sensata, né? Você está interessado em outra pessoa, larga aquela que você está e vai ficar com a outra. Simples assim. Não meter os chifres, né? Quando a mulher e o homem se separam e ela resolve ter outro relacionamento, ele acha que aquela ex ela tem que ser dele pro resto da vida. Aí ele passa para as baixarias, para os barracos dele, para os surtos, até que chega até no ponto de feminicídio. Homem faz essas coisas. Por que que uma mulher, quando ela é traída, ela tem que fazer coisas parecidas? Barraco, descer de nível. Ela não fez nada. Por que desperdiçar toda essa energia para ir para cima da outra, para ir para cima do parceiro, para consertar o que também? É porque fazer esse auê todo não conserta nada, não vai mudar nada. E normalmente as pessoas que já elas estão no relacionamentos, estão acostumadas a fazer isso, elas não mudam, elas sempre vão fazer. É igual quando um homem tem uma amante, aí deixa a amante, deixa a mulher para ficar com a amante. Na hora que aquele relacionamento perder aquele fogo todo que uniu a amante e o homem, ele vai começar a olhar para as outras e ele vai fazer de novo. Ele vai arrumar outra amante e assim vai ser sempre. Tem homens que demoram muito mais tempo do que a natureza determina para sossegar o facho, para amadurecer, para ter responsabilidade efetiva. Se você é traída, a primeira sensação que vem é você não é o bastante. Você passa a se sentir vergonha, você se sente um lixo, você se arrepende de ter se dedicado tanto, porque o outro, na verdade, não estava nem aí para você.
Só que se você parar bem para pensar, não é que você não é o bastante, mas pelo contrário, você é muito para o sujeito. Porque, no mínimo, há nele um buraco negro existencial que não há nada que preencha aquilo. Ele sai procurando em quê? Não é em amor, é em sexo, no instinto, no impulso instintivo. O pênis dele é o ídolo no altar e é um ídolo que ele idolatra. É tudo pelo falo. Não é por amor, não é. Por quê? Porque a pessoa está perdida na própria identidade, no que ela quer, ela não sabe o que ela quer. Ela tem aquele vazio que ela não sabe o que pode preencher. Então, assim, não é que você não é o bastante, você é muito pro sujeito. Não se sinta um lixo. E vergonha do quê? De ter se dedicado, de ter feito seu melhor. Se você se arrepende, você coloca em questão se aquilo foi de coração, sabe? Se foi de coração, não tem do que se envergonhar. E lixo porque são perguntinhas que a gente tem que ficar se fazendo para fazer uma autoanálise. E não meter o pé pelas mãos. Encarar a realidade que se o outro te trai, não existe um relacionamento. Pega a energia que você está emanando para ir para cima das duas pessoas, simplesmente usa para dar um fim naquilo e seguir. Você é a pessoa mais importante naquele momento. Você tem que pensar em você. E é isso que eu faço. Inconformismo. Uma série de sentimentos. À primeira vista, sim. É que nem eu falei, parece que você perde o chão. O mundo desaba, porque a traição não se trata simplesmente do outro procurar outra pessoa. É da mentira que envolve isso, dos enganos, da falta de confiança porque começa a esconder coisas, fazer coisas escondidas. Uma série de fatores que englobam a traição. E a mulher que sempre percebe, na hora que ela vai tentar conversar e falar, por que você está fazendo isso? O que tem de errado na nossa relação? Você quer acabar por aqui? Ainda tem uns que falam assim, não, se você quer parar por aqui, a gente para. Sempre joga para a mulher. Ou a decisão dos rumos da relação, ou a culpa da relação não estar indo bem. Então, isso é um padrão. Tudo isso é um padrão quando o assunto é traição. Então, por que perder tempo com isso? Mas se perdoar, ele vai mudar. É só ele deixar a outra. Não muda não, querida. Além da outra, tem aquela outra, aquela lá e mais aquela. Sempre vai ter outra. Não muda. Mas não existe também o homem perfeito. Não, nem você é perfeita. Eu não sou perfeita.
Mas existe uma coisa chamada fidelidade, existe uma coisa chamada respeito. É uma falta de respeito, de consideração, trair o outro. Como eu disse, são vários fatores. Então, na vida também tudo são escolhas. Eu escolho. Eu vou fazer barraco, eu vou descobrir quem é a Zinha, eu vou para cima dela e arrasco a vida dele, ou eu simplesmente vou dar um fim nessa relação que já está consumindo minha vida, meu tempo, minha energia vital e seguir. Sinta-se feliz se você não é capaz de fazer isso. Eu nunca fui. Eu lamento às vezes por isso. Mas outras vezes não, porque quantas vezes eu joguei na cara com a boca cheia. Eu nunca te traí. Eu sempre pude falar isso olhando nos olhos, de boca cheia. Eu nunca te traí. E aí quem é que está errado na relação, não é? Tudo é uma questão de lógica. Então não é questão de ser passiva, é de ser pacífica, de ter amor próprio, de saber o que é, de ter consciência, clareza. Não compensa. Não compensa da mesma forma que a gente se doa tanto para o outro, a relação. Causar porque descobre uma traição é, é o mesmo desperdício de tempo que você teve em levar essa relação, sabe? Vingancinha, joguinha, provocação. Isso é coisa de mente rasa, imatura, que não tem responsabilidade efetiva, que não sabe o que quer. Então, deixa pra lá, simplesmente. Acaba, dá fim com essa relação e segue o caminho. Porque a nossa vida, a minha vida, pelo menos, só eu posso viver. A sua vida, só você pode viver. Entende? Não é possível que uma pessoa nunca minta, nem mentirinhas diárias. É possível, sim. E não há só eu no mundo que é assim. Há outros como eu. Isso é um traço da síndrome de Asperger. Se você puder fazer uma pesquisa, se aprofundar no assunto, você vai ver isso. É um dos traços do Asperger. A dificuldade de mentir, a dificuldade de fazer coisas escondidas. Conforme a gente vai se desenvolvendo, nós conseguimos aprender a ocultar. Então, por exemplo, essa incapacidade de mentir e de fazer as coisas escondidas se reflete também em pessoas muito sinceras, sinceras até demais. Ao longo do desenvolvimento, principalmente ali entre a juventude e a fase adulta, vai se aprendendo com um bom acompanhamento profissional que
Você não precisa ser sincero, você não precisa mesmo mentir. Porque nós vemos as pessoas mentindo, nós não conseguimos entender por que elas mentem. Nós vemos pessoas escondendo coisas, mas por que elas colocam a mão no fogo, elas se expõem, elas se arriscam, então por que elas estão escondendo alguma coisa? Então a gente aprende que a ocultar, por exemplo, a sinceridade. Nem tudo deve ser dito. Então, é que nem o caso que eu falei no outro vídeo, a minha irmã chega e fala: você acha que eu emagreci? Se eu virar para ela e falar a verdade, eu vou afetar a estima dela. Eu tenho que mudar de assunto, finge que eu não ouvi. Fingir não é mentir. A partir do momento que eu realmente tenho outro assunto para tratar. Mas se ela insistir e perguntar de novo, eu vou falar a verdade. Não reparei. Aí você diz, não é possível que uma pessoa nunca minta. Eu vou te dar um exemplo, então. Eu passei um processo com meu ex, numa questão de divisão de bens, e eu apresentei todas as provas de tudo que eu relatei para a advogada, a defensora. Ele tinha lá uma advogada que está acostumada a ganhar causas de empresas para funcionários, né? Os funcionários querem pôr a empresa no pau, ela sempre consegue ganhar causa. Paralelamente, eu tinha outra advogada que estava trabalhando na questão do divórcio. Eu precisava que o divórcio saísse com urgência. Por quê? Porque eu tinha que me livrar do sujeito. Então, a defensoria estava dedicada, incansável, na questão dos bens, e a advogada do divórcio, ela simplesmente vira para mim e diz: deve ter alguma coisa que possa ser usada contra ele, você tem que parar de ser boazinho. Ele está te processando com mentiras. Não adianta você vir com verdades. E eu ainda disse, eu não estou vindo só com verdades, eu estou vindo com as provas de que tudo é verdade. Ela foi curta e grossa para mim. Se a sua defesa for feita com o relato da verdade, mesmo com as provas da verdade, você vai perder a causa. Eu falei, tá bom. Eu posso perder a causa, mas a minha consciência eu não vou perder. Porque ainda assim, ele tentou um processo em cima de mim, afirmando que eu estava usando a justiça com mentiras e que eu escondia uma herança que eu nem tinha recebido ainda.
Eu perdi a casa. Perdi tudo. Tudo que eu lutei por quase 28 anos eu perdi. Falando a verdade, eu perdi alguma coisa? Então, não. Não interessa que situação for. Eu sempre vou falar a verdade. O que eu disse para a justiça foi a verdade. Se eu perdi, a advogada dele é muito boa. Foi com mentira? Foi. Como eles conseguiram prova das mentiras, não sei. A única coisa que eu sei é que tudo que eu apresentei foi a verdade. E apesar da outra advogada dizer que eu ia perder a causa, porque eu estava apresentando as verdades, eu não me importei. E em qualquer situação, não importa. Mesmo que eu tenha feito alguma coisa e alguém chegar em mim e perguntar se eu fiz, eu vou falar a verdade. E eu não posso mudar isso em mim, é da minha natureza. É da minha condição também. Eu não consigo fazer isso com os outros. E normalmente eu não perdoo quem consegue fazer isso comigo. E eu não estou falando não perdoo no sentido negativo da palavra. Aquela pessoa, ela não pode fazer parte do meu mundo, da minha realidade. Porque existe uma série de fatores que levam ela a mentir para mim. É o mesmo caso da traição. A traição, ela precisa da mentira, não é? Eu nunca vou conseguir trair, eu não tenho que mentir. A traição exige a mentira. Então, assim, você está no seu direito de não acreditar que uma pessoa não consiga nunca mentir. Eu perdi tudo o que eu tinha porque eu não consigo mentir. E é isso. E vou continuar assim. Ai, meu Deus, tô muito também. Você parece ter a mente muito aberta. Você teria relacionamento aberto? Depende. Depende muito. Dificilmente a gente encontra uma pessoa confiável o bastante para ter uma relação monogâmica. Quem dirá para ter uma relação aberta? E me vejo impossibilitada de ter um relacionamento aberto pelo mesmo motivo que eu disse no outro vídeo. Eu preciso me preservar minha saúde, porque os tempos mudaram, sabe? A mídia, ela está tão ocupada em jogos políticos, escândalos, que o que deveria ser noticiado não é noticiado.
O DST e o HIV, eles estão com tudo. Há muitas pessoas contaminadas e isso é desde o fim da quarentena ou a partir da quarentena para cá. Houve um aumento muito grande de casos de HIV e DST. Por quê? As pessoas ficaram lá em quarentena. É incrível que não falte o que fazer, elas voltavam o foco para quê? Para sexo. Tanto é que também aumentou o número de casais com perfis em sites pornôs, vídeos amadores, sabe? Também aumentou o número de perfis em sites como o Privacy e o OnlyFans. O mundo estava sendo movido a sexo durante a quarentena, né? Então, da mesma forma que homem não gosta de mulher rodada, eu sou uma mulher que não gosto de homem rodado. Eu não gosto de imaginar que a pessoa com quem eu tô, ela já saiu com tudo que é coisa e é capaz de sair com qualquer coisa e ainda me contaminar. A coisa é tão séria que, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, o homem é o transmissor de mulher para mulher de DST e AIDS. Isso eu estou falando dentro de relacionamentos héteros, né? Ele também é transmissor de bactérias. Tem mulheres que elas usam tanto aquilo, assim, praticando sexo casual, então, tipo, elas estão no trabalho, elas dão uma rapidinha lá em um lugar escondido, vestem a roupa e voltam para o trabalho e fica aquele negócio ali, aquilo gera bactérias, sabe? Não fazer a higiene depois, ou não ter a devida ventilação, pelo menos, né? Porque usa o negócio, passa um papel higiênico, levanta a calça e deixa aquilo tudo abafado, gera bactérias. Aí, vamos supor, 3 horas depois surge outra oportunidade. Aí o cara vai lá e manda ver. E ele também. Ele simplesmente passa um papelzinho ali e abafa o negócio. Vai tomar banho só quando chega em casa. Na hora que ele for transar com a mulher, ele vai passar bactéria com a mulher. Ela vai acabar tendo uma candidíase, um escorrimento. O primeiro sinal que o homem está te traindo é o escorrimento, viu? Você cuida da saúde da sua perseguida e de repente está com escorrimento. A sua urina está tudo bem. De onde que está vindo isso? Se você ignora um simples escorrimento, não procura saber o que é aquilo, sabe o que pode acontecer? Aquilo se instala no colo do útero e é assim que surge o câncer de colo de útero. Então, tipo, o falo é como se fosse uma seringa que vai pegando, colhendo de uma e colocando em outra. E aí a premiada se lasca, né?
Então, hoje em dia não dá para ter relacionamento aberto, não. As pessoas são inconsequentes, são irresponsáveis. É muito instinto, pouca razão, é muito impulso. Uma Sodoma e Gomorra pode ser interessante no mundo? Para mim, não. Ah, por quê? Porque eu sou moralista? Não, eu adoro sexo. Só que os tempos mudaram, as pessoas evoluíram, elas estão irresponsáveis. Então, prefiro ficar sozinha mesmo, prefiro. Mente aberta não é sinônimo de pernas abertas, gente. Por exemplo, hoje eu estava cantando a Laerte no WhatsApp. Ah, mas ela é trans. E daí? Ela sempre foi linda, sempre foi gostosa. Antes dele assumir que era trans, eu achava ela um cara lindo, maravilhoso, gostoso. E daí? Isso reflete a minha mente aberta. Agora, relacionamento aberto, tipo, ô mozão, tenho 4 namoradas vindo aí. Que tal a gente fazer um orgia hoje? E eu entendo relacionamento aberto assim. Ou, e aí, amor? Você vai sair com quem hoje? Ah, vou sair com fulano. Ah, hoje eu vou sair com ciclano. Gente, voltamos lá para trás do Neolítico, né? Caraca, ai, é muita ignorância. Mente aberta é uma coisa, outras é pura ignorância. Então, porque, porque você gosta de ficar sozinha? Ninguém é feliz sozinho. Não, não, ninguém é feliz sozinho. Mas quem disse que eu tô sozinha? Eu moro no mesmo quintal que a minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, meus filhos moram aqui no mesmo bairro, sempre vêm me ver. Sempre vejo minhas amigas, conhecidos, vizinhos. Como assim eu sou sozinha? A solitude que você quer dizer, né? Eu prezo a solitude. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, assim, no contexto da solitude. Eu gosto de conviver comigo, eu gosto de me relacionar comigo. Eu já fiz festinha só para mim, eu comigo aqui. Porque não chamei ninguém, porque eu não estava afim, eu queria ficar sozinha. E também foi uma coisa muito em cima da hora. Mas eu não sou uma pessoa sozinha. E também não tenho aquele problema de, ai, eu me sinto sozinha mesmo estando cercada de muitas pessoas. Não, não tenho isso. Você está falando de relacionamento, né? E eu não preciso ter uma pessoa para me sentir amada, me sentir querida, me sentir integrada. Eu sou mesmo sem ninguém, mesmo sendo sozinha. Ué, o amor dos outros vale menos do que o de um estranho que você tem que construir uma relação? Eu prezo
as pessoas que me amam e me querem bem. Eu não fico esperando ter um homem para ter tudo isso, porque eu já tenho, entendeu? Solidão, ser solitário, não é solitude, entendeu? Ai, essa pergunta aqui foi direto ao ponto, né, querido? Ai, mano. Sua unha é postiça? Você acha que minha unha é postiça? Ó, ó. Eu acho que alguém já me perguntou isso. Gente, minha unha não é postiça. Ó, a unha postiça, ela faz uma curvinha aqui assim, ó. Por aqui. A minha é retinha, ó. Por que que ela é retinha? Porque ela nasceu aqui. E como que eu consigo deixar ela grande assim? Saúde, né, bem? Ó, tem saúde. Toma vitamina certinho, toma muita água, se alimenta direitinho, come muita fruta, legume e verdura. Você fica com uma unha forte. Aí você pode deixar ela crescer. Não é ficar passando um monte de treco na unha que deixa a sua unha forte. É o que você consome por aqui, entendeu? Aí, quando a sua saúde está legal, por causa do modo que você se alimenta, suas unhas ficam fortes e ó, ela não vai dobrar, ela não vai ficar quebradiça, ela vai poder crescer numa boa do tamanho que você quiser, a a ponto dos outros achar que ela é postiça, mas não é não. Eu nem sei como eu poderia mostrar para vocês que minha unha não é postiça. Ó, tá vendo lá? Não é postiça. Você é muito calminha. Ai, meu Deus. Desculpa. Ai, essa foi a melhor. Ai, ai meu Deus. Calma, calma, muita calma só. Você é muito calminha. Você fuma maconha. Ah, eu vou repetir, eu não sei se eu pronunciei certo. Você é muito calminha. Você fuma maconha. Você tá querendo dizer que eu tenho a cara de brisada? Eu tenho jeito de brisada? Por que eu fumar maconha? Qual é a relação de ser calmo com maconha? Ai, a última vez que eu fumei foi quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma big festa.
fumei pra caramba. E passei uns meses ainda fumando, uns bons meses. Depois eu parei, porque, na verdade, eu estava usando para não tomar mais medicação. Eu dei um tempo na medicação eu mesma, porque o meu organismo, eu tomava outros tipos de medicação, não eram esses que eu tomo atualmente. Ele estava fazendo muito mal para o meu organismo, muito mal mesmo. E aí, tipo, eu simplesmente parei de tomar medicação e passei a usar, a fumar. E deu muito certo, deu muito certo. Fiquei bem no período que eu usei. Então, eu resolvi voltar no neuro e dizer, contar para ele. Eu parei de tomar a medicação que estava me fazendo mal e estava fumando. Eu quero que mude a medicação. Porque foi por causa disso que eu percebi que a medicação tinha que ser trocada, né? Aí trocou as medicações, deu certinho e acabei deixando assim, porque eu não entendo como é que alguém vicia. Eu não era viciada, eu sou viciada em cigarro comum, na maconha não, eu nunca viciei. Então, assim, eu resolvi que. Não é nem que eu resolvi, simplesmente não estava usando mais. Tanto é que quando eu mudei, eu achei um pronto no meio das minhas coisas e joguei fora, porque não estava afim, assim. Então, assim, você come? Eu não sei se você come, não sei. E não fumo, isso aí. Não uso Mary Jane. Você acha que eu sou calminha? Eu não sei. Não entendi em que os. Não entendi em que o sexo interfere na espiritualidade. Ah, o vídeo de ontem, né? O sexo é um apelo do corpo, é um impulso instintivo do animal bípede. Se você é uma pessoa que quer desenvolver a espiritualidade, o animal bípede ele não pode ser dominante. A essência tem que ser dominante, porque é a essência que se relaciona com a espiritualidade. O bípede ele se beneficia apenas. Então, a partir do momento que você cede sempre aos seus impulsos instintivos, você não tem controle sobre si mesmo. Sendo assim, você não tem como se desenvolver bem espiritualmente. Eu considero o sexo um ritual sagrado. Lamento muito quem vulgariza o sexo, quem que torna algo promíscuo a ponto de dizer que é luxúria, né? Lamento. Eu não vejo com esses olhos. E também eu não estou falando que é aquela coisa do papai e mamãe. Não, é um ritual sagrado entre duas pessoas
em concordância, tudo vale nesse ritual. E ainda assim é sagrado, porque é um momento de trocas de energias. E essas energias, elas precisam ser afins. Porque se a energia de por exemplo, ela for tóxica, e estamos falando do animal bípede, né? Normalmente o animal, a casca, aquilo, ela é impregnada de coisa ruim, negativa, e é o que torna o ser humano predisposto ao que é ruim, ao que é mal. Então, se essa casca estiver impregnada de coisas ruins, de energias ruins, vai contaminar o outro. O ritual, ele não fica perfeito. Sim, é uma coisa que pode ser perfeita. Por quê? Porque ele transcende. São duas pessoas trocando não apenas fluidos, elas estão trocando e gerando energia. E é uma coisa assim lindíssima, fantástica. Faz até muito sentido quando em algumas pessoas o resultado acaba sendo um óvulo fecundado. É essa energia que é trocada entre os dois no momento do ritual sexual, do sexo, é que gera uma nova vida. Então o sexo é sagrado. E sendo ele sagrado, lógico que vai afetar a espiritualidade. Imagina você assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que curte sexo casual. Eu não posso ver um carinha bonito que eu já dá um jeito de dar uns pega. Quem é o dominante aqui nesse momento? É o animal bípede. O animal bípede é terreno, ele vai se conectar a tudo que é terreno, ele vai ser materialista, ele vai ser instintivo. Agora, se eu olho para um cara pelado na minha frente, não faz diferença nenhuma, porque eu nem conheço, eu não sinto nada por ele, quem é o dominante? É a essência. E a essência, ela não é daqui. E a essência é que se relaciona com a espiritualidade. E se ela for dominante, e isso se reflete no corpo, aí está feito. Feito. Por que você diz se o tem alguém do BS que está se entregando nesses comentários, nessas perguntas? Porque você pensa que eu não sei que isso que você está dizendo por acaso é uma postagem na rede social. Eu não falei em vídeos. Tá? Por que você diz se o cara me fazer sentir lamber o cérebro, é o caso? Se o cara me fazer sentir lamber o cérebro, é o caso. Eu sou sapiosexual, né? Pode ser aquele cara
no conceito dos padrões da sociedade, feio que dói, pode ser pobre de maré, 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 pode ser rústico, pode ser não é ninguém assim que ninguém dá um palito, mas se despertar em mim a vontade de lamber o cérebro dele, ele me ganha. Ele já me ganhou, né? Embora uma pessoa com a mente genial, ela sempre será bonita e não tem nada a ver com a questão da aparência física padronizada, encaixada nos padrões da sociedade. É o que está dentro que vem para fora que deixa ela bonita. Isso se reflete na beleza, na feição, no comportamento, no modo de falar, no tom de voz, sabe? E lógico, essa pessoa ela não vai ser pobre de maré, maré, maré. Ela pode ter, no máximo, no mínimo, uma vida simples, mas ela não vai ser miserável, não. E ela vai saber crescer, né? Materialmente, financeiramente, assim. Eu simplesmente adoro, é raro eu ver, mas eu simplesmente adoro, amo, me dá tesão mesmo, ler uma mente genial. As mentes geniais que eu senti tesão, elas já morreram. Eu li elas em livros. Tem palavras assim que são. Tem palavras que dão tesão. Se o cara fala uma dessas palavras, aparecem os coraçõezinhos assim nos meus olhos. Porque tem umas palavras que eu acho assim tão sedutoras, sabe? Aí se pronuncia de um jeito especial, eu tô falando de palavras. Tem determinadas palavras que eu acho lindas. Eu tenho uma fissura por palavras, né? Então, assim, é por isso. Ontem teve uma pergunta assim falando: por que é tão difícil de te conquistar? É por isso, tá vendo? O que me atrai não existe. Já tá tudo morto. Não sei se existem mentes geniais hoje em dia, ou bastante inteligentes, assim, que todo ser vivo é inteligente, mas aquela mente genial, ela ultrapassa a inteligência, ela também é muito esperta, ela é muito criativa, ela tem uma percepção, uma visão global, panorâmica, do micro, do macro, sabe? Ela possui uma fala e uma sensibilidade bem. Então, tipo, não tem esse tipo, não tem. Não acredito, não acredito que você se lembre do seu nascimento, tá bom? Isso quer dizer que você não lembra do seu. Você está no seu direito de não acreditar.
A minha memória foi confirmada pela minha mãe e depois pelo meu pai. Que é óbvio que quando a memória saltou aqui, a primeira coisa que eu fiz foi saber com a minha mãe. Contei para ela, eu tô lembrando de eu estava nascendo, era assim, assim, assado. E ela confirmou que foi mesmo. Inclusive, a enfermeira que fez parte dela, desculpa, gente, na época, ela, os hospitais tinham essas enfermeiras, as parteiras. Eu lembro da voz da parteira falando, força mãe. Essa parte deixou ela surpresa, porque é algo que ela não tinha contado para ninguém do momento do parto. E eu lembrei disso, porque eu lembro da voz. E eu lembro de sair aquela luz enorme, redonda, bem na minha cara. Não sei se é por isso que eu tenho fotoepilepsia, né? Eu não posso com luz, principalmente fluorescente. E eu vi aquela. É óbvio que na época eu não sabia o que eram as coisas que estavam no meu campo de visão, né? Mas hoje, eu lembrando assim, eu lembro daquela mulher grande, vestida de branco, uniforme, que se usava antigamente, camisa com saia justa, sabe? Ela era grande assim, eu via aquela roupa branca toda, mas não vi o rosto dela. Eu lembro. Mas ninguém lembra de quando nasce. Você devia fazer uma pesquisa, viu? Que tal? Pode pesquisar. Tem gente que lembra quando nasceu. Pesquisa lá. Joga no Google. Mas por que você não se tornou sacerdotisa? Eu não me tornei. Ah, do budismo de Okinawa, né? Eu não respondi? Eu respondi. Eu não me tornei budista, ou sacerdotisa, porque o meu tio mais velho, ele passou a ter a guarda do meu avô. Então, ele teria que herdar o oratório, né? Já ali, começar as práticas. Só que o meu tio não seguiu o budismo. E aí, passados uns anos, o oratório voltou para o templo budista para ser queimado num ritual. Ele não pode ser jogado no lixo, ele não pode ser doado, ele tem que ser queimado. Então, a partir do momento que o meu tio mais velho, ele não seguiu a tradição e não herdou o oratório, eu passei a ficar livre dessa responsabilidade, porque também não podia passar para mim, porque não pode. Se encerrou ali o sacerdócio, que é dado de geração em geração pelos mais velhos, as tradições, se encerrou ali no momento que meu tio ele não era mais budista, entendeu? Aí eu fiquei livre da resposta, né? Que era uma resposta. E agora eu tô também livre para desenvolver a minha espiritualidade
do modo que a espiritualidade me guia. Acabou. Espero. Se eu não conseguir um vídeo curto, desculpa. Vou fazer melhor. Amanhã eu não venho. Eu vou ficar uns dias sem gravar para vocês não enjoar de mim, tá bom? Ótima semana. Reforçando tudo que eu disse. Ótima semana. Beijos na alma.